Bom, pessoal, então hoje eu vou entrevistar a Juliana Escolari, que é a diretora de vendas da Money Corp, que é uma empresa pioneira no estado da Flórida em soluções de câmbio e dolarização de patrimônio para investidores brasileiros. Ju, tudo bem? Oi, Dani, tudo ótimo, prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu de te receber aqui nesse webinar, que agora a gente vai passar muita informação valiosa para as pessoas que precisam saber, que querem saber. E eu queria que você começasse, Ju, explicando para a gente, nesse nosso capítulo de hoje, esse episódio de hoje do webinar, que é sobre transferência, né, remessa de dinheiro para comprar casa, que é uma grande pergunta das pessoas. Como que eu vou comprar uma casa? Como que eu mando esse dinheiro? Então, Ju, eu queria que você começasse explicando o que é a Money Corp. Prazer, Dani. Então, a Manicorp, na verdade, é uma empresa mundial, global, tá? De origem inglesa. A gente tem escritórios em diversos locais do mundo, nos Estados Unidos, em diversos estados. E a grande diferença da Manicorp como um grupo internacional, Dani, é que a gente também tem uma licença de banco no Brasil. Então, um projeto fantástico, né? A gente tem trabalhado com o Brasil há mais de 12 anos hoje, e com muita satisfação a gente pode dizer que hoje a gente é uma empresa licenciada pelo Banco Central. Ai, perfeito, que legal, que ótima essa informação. E eu queria saber também, então, como que funciona este processo de transferência do Brasil aqui para os Estados Unidos? Qual é a Processo. dinâmica? Fantástico. Então, o primeiro passo desse investidor, Dani, quando ele pretende, né, começar a já buscar uma forma de investir aqui nos Estados Unidos, é realmente falar com um especialista, como a Manicorp, e ter a aprovação, que a gente chama, né, dos valores que ele necessita transferir do Brasil para os Estados Unidos. O que é essa aprovação? Então, na verdade, o Brasil, né, como um país, de uma certa forma, com uma moeda restrita, né, com bastante controle do Banco Central, as instituições financeiras no Brasil, elas são obrigadas, né, elas seguem toda uma regulamentação do Banco Central para que a gente possa ter autorização de, é, de retirar um certo patrimônio em reais de um investidor para fora. Então, o que a gente faz? Cada investidor é personalizado, a gente quer conversar com esse investidor, entender o cenário, né, como a origem dos seus recursos, né, um pouco da ideia de propósito, e coletar alguns documentos. Então, o primeiro passo do investidor, converse com o especialista para a gente entender, personalizar esses documentos necessários e já esclarecer sobre esse pedaço desse processo. Muito importante. Uma vez aprovado, Dani, ele já tem acesso direto aos especialistas da mesa de câmbio mesmo, né, para ter acesso ao câmbio live, que a gente chama. E aí, a qualquer momento, como não tem custo, obrigação, né, de ter esse cadastro aprovado com nenhuma instituição, né, não só com a Manicorp, ele então pode monitorar o mercado de câmbio para que no momento ideal ele possa então fazer essa conversão dos reais para dólar. Ah, entendi. Então, ele pode, por exemplo, ele pode ter uma conta já aberta, um cadastro pré-aprovado dentro da Money Corp, sem ter que enviar dinheiro, porque aí o dia que ele precisar, ele está pronto. Ele só fica monitorando a mesa, o valor do câmbio, fala, hoje eu quero enviar e dá o início. É isso? Exatamente, né? Principalmente numa moeda como o real, né? O real é uma das moedas mais voláteis do mundo aqui para a Manicorp. A gente trabalha com mais de 120 moedas e definitivamente o real é a mais volátil. Então, às vezes existe uma variação de mercado, mas ela é pontual, ou seja, às vezes uma janela, né? O dólar tem uma queda que dura 2, 3 horas num determinado dia. Então, um investidor que ainda não está aprovado, às vezes, mesmo ele tendo a intenção de fazer uma transferência para o exterior, não dá tempo, né? Porque não só a Manicorp, mas qualquer outra instituição vai precisar aprová-lo para essa operação. Então, se ele, na planejamento, é onde ele economiza os seus recursos. Ele estando aprovado, como você mencionou, ele tem acesso direto e numa pontualidade de queda de mercado, ele pode aproveitar essa queda e converter num câmbio ideal. Entendi, tá certo. É, isso é bom, é bom. É aquela questão, é a questão do estar pronto, né? Estar preparado para dar o passo. Porque pessoas que estão ouvindo, né, que estão assistindo esse webinar, eu sempre falo que é muito importante estar preparado na pré-qualificação do financiamento, estar preparado já em ter determinado quem é o corretor que você vai trabalhar, para você também estar preparado para essa questão da remessa do dinheiro, porque a hora que você precisa, vamos supor, quando você compra um imóvel, né, você tem que dar um depósito de confiança, um valor pequeno, Exato.
em relação ao valor da compra da casa, mas você tem que dar esse depósito. Se você não tem esse dinheiro aqui nos Estados Unidos, de repente é importante você estar já com esse cadastro pronto, né, para fazer essa transferência e estar pronto para o dia da compra, né? Exatamente, exatamente. Certo. E, Ju, é possível dolarizar o patrimônio antes de tomar a decisão final sobre a finalidade dos recursos? Tipo, quero mandar meu dinheiro, eu tenho uma conta aí no Bank of America, eu tenho uma conta em qualquer outro banco americano e eu já quero mandar para aí antes mesmo de eu ter um contrato de compra e venda assinado? É uma pergunta excelente, Dani, uma das maiores perguntas agora nesse ano de 2023 que a gente tem recebido dos nossos investidores, tá? Então, a resposta é sim, e melhor ainda, talvez, a resposta no sentido de ter uma conta que, obviamente, tá? Um investidor que já, de uma certa forma, tem alguma conexão com os Estados Unidos ou o mundo exterior e já possui uma conta no exterior, absolutamente, a qualquer momento ele pode converter e ter esse patrimônio aqui. Com a Moneycorp, a gente também oferece, Dani, que eu acho que tem feito uma grande diferença, né, entre outros competidores, enfim, outras empresas, é que além do serviço de câmbio, a gente oferece gratuitamente uma conta de pagamentos Moneycorp para o nosso investidor brasileiro, que é uma ferramenta muito utilizada para esse investidor que está iniciando esse processo né, de namoro, de busca de um investimento no exterior. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente a gente aprova esse cadastro que eu mencionei, né, aos olhos do Brasil, Banco Central, a gente está, paralelamente, abrindo uma conta de pagamentos gratuita para esse investidor aqui fora. Então, aquele investidor que ainda não chegou até aqui, ou a casa não está definida, né, na sua 100%, ou que pretende viajar, talvez nos próximos meses, para então abrir uma conta em um banco americano, ele pode utilizar da ferramenta Moneycorp para que ele já possa, então, fazer esses hedgings de dólar, né, já ir dolarizando o seu patrimônio. E ele pode manter pelo tempo que ele precisar esses dólares, né, na conta Moneycorp. Então, tem sido uma ferramenta muito utilizada pelos nossos investidores nesse sentido. Então, não tem assim um prazo que ele pode ficar com esse dinheiro na conta da Moneycorp, tipo, eu tenho que fazer uma decisão em tanto tempo? Não, esse dinheiro pode ficar aí por indeterminado até Pode, ele se... tem. Como especialista, o que acontece? Como essa conta ela é como se fosse uma conta escrow, que a gente chama, né? Uma conta que está tá individual, né? Uma conta isso, de safeguard, ou seja, os clientes está protegida, né? Do patrimônio Moneycorp, é uma conta realmente do cliente, porém, ela não rende, né? Então, não é um produto para funções de rendimento ou aplicações. Então, a única coisa que a gente menciona é que, eventualmente, o cliente tome decisão para o seu benefício e talvez buscar algum investimento de fato que dê o retorno que ele busque. Mas, por momentos de prazos médios, absolutamente, ele pode manter os dólares, né, o patrimônio dolarizado no tempo que ele precisar, e uma vez que ele defina a casa, por exemplo, que ele for comprar, a gente, ou abrir uma conta aqui, a gente, então, segue as instruções do cliente né, o cliente fala, Moneycorp, agora eu defini minha conta, a Dani me passou os dados aqui da minha empresa, que é uma Title Company, por gentileza envia para lá, e no mesmo dia, uma vez que a gente tem os dólares, no mesmo dia a transferência é feita para essa conta que o cliente nos instrui. Tá certo. E como que funciona, então, a repatriação? Se, por exemplo, o cliente manda dinheiro por algum motivo, decide que não vai comprar casa, ou se por algum motivo ele vendeu o imóvel e aí ele fala, como que funciona? Eu vendi um imóvel, já tinha uma conta aberta na Moneycorp, eu posso pegar esse dinheiro, cartório, por favor, o que eu receber na minha compra, coloca na minha conta da Moneycorp, que a Moneycorp manda para o Brasil, como é isso? Isso, Dani, é uma ótima pergunta, tá? Porque a gente às vezes foca tanto nessa saída e a gente né, não consegue, às vezes não tem oportunidade de cobrir o retorno, que é tão importante quanto. Então, o primeiro passo da parte de repatriação, tá? Falando de Brasil, é importante o cliente saber que o patrimônio no exterior funciona em relação à Receita Federal, né, o imposto de renda, da mesma maneira que funciona patrimônios locais. Então, no final do ano fiscal do ano que a gente está trabalhando, né, que o cliente for declarar o imposto de renda dele, é importante que ele declare o patrimônio que ele tem aqui fora, né, seja esse a casa, né, como bem imóvel, ou o saldo na conta bancária,
Chase, Moneycorp, enfim, aquilo que ele tem. Porque é isso que vai protegê-lo no sentido, né, e dar essa permissão de repatriar os recursos para o Brasil. A gente, às vezes, fala com alguns investidores que o contador não foi informado, enfim, ou não tinha essa informação, esquecem, infelizmente, de declarar esse patrimônio aqui fora, e aí, quando ele busca a Moneycorp para fazer a repatriação, dependendo da situação, a única solução é a retificação do imposto. Então, esse é o lado Brasil, tá? Um outro lado uma vez que essa parte compliance, né, digamos assim, esteja sanada, com a Moneycorp, a parte que também passa a ser um benefício é que o cliente consegue instruir, sim, a empresa que ele está trabalhando, por exemplo, uma Title Company, para que esta faça o depósito dos seus dólares direto em sua conta Moneycorp aqui no exterior. E porque a nossa conta também está aqui, né, uma conta em dólar, a transferência para nós vira uma transferência local, o que é muito mais fácil do que você solicitar, por exemplo, para um banco americano enviar os recursos diretamente para uma instituição brasileira. Então, isso facilita muito. Então, o que ele faz? Primeiro, fazemos essa aprovação, né, atualizamos o seu cadastro, ele vai ter os dados da conta dele Moneycorp, né, e ele instrui, então, seja quem está pagando, seja o banco onde estão os recursos dele, pode ser a Title Company, enfim, qualquer situação de investimento, a depositar os dólares na Moneycorp. E ele vai, então, falar novamente com o nosso especialista para fazer o caminho oposto, tá? Para cotar esse dólar para real, e somente quando ele está contente com a cotação, que também dá barganha para ele esperar, monitorar o mercado com mais tranquilidade, mas uma vez que ele está contente, ele nos dá autorização de conversão e a gente deposita os reais diretamente em sua conta bancária lá no Brasil. Então, é mais vantajoso, do seu ponto de vista profissional, especialista nesse assunto, que quando uma pessoa venda um imóvel aqui, ao invés de ela ter todo o dinheiro que veio da venda, né, os proceeds da venda, direto para a conta dela no Brasil, que ela utilize os recursos da Moneycorp, por exemplo. Exato. A diferença, talvez, Alice, é o seguinte: o que acontece normalmente no caminho oposto, tá? Quando você vai num banco, por exemplo, um Chase, ou a própria Title Company, tá? Um Bank of America, e você passa uma instruções para pagamento em real, né, para o Brasil, na verdade, como o banco americano ele não tem licença no Brasil, tudo que ele está fazendo é fazendo uma transferência de dólar para o banco recebedor brasileiro. Tá? Qual é a desvantagem do cliente? Infelizmente, quando o banco brasileiro recebe uma ordem em dólar, né, o que ele entende? Os dólares já estão comigo, dá menos barganha de negociação para o cliente, né, no sentido, né, seja o preço que o dólar for, o cliente, infelizmente, às vezes tem que aceitar aquele dólar por ele não ter uma saída, tá? Essa é uma realidade, talvez, infelizmente, algumas coisas no Brasil, e não é só para pessoa física, tá, Dani? Corporações acontece bastante também. Então, a vantagem principal de ter uma conta Moneycorp é que a conta aqui, apesar da gente fazer só câmbio, o controle desses recursos em dólares ainda é do cliente. Então, dá para ele o controle também sobre a operação de câmbio. É somente quando ele está contente com o câmbio que, então, a gente transfere os valores em dólares na conta dele para uma conta brasileira. Então, isso facilita muito e dá muito mais poder de negociar mesmo o câmbio do que enviando os valores direto. A outra ponto importante, Dani, que aconteceu muito, principalmente na pandemia, a maioria dos casos onde o cliente está vendendo, ele não está presente na Flórida, né? Ele está no Brasil e resolve fazer essa venda. Então, mesmo que ele tenha uma conta bancária, vamos dizer, né, num banco americano, existe uma grande dificuldade para o cliente movimentar um recurso grande, né, porque é uma venda de um imóvel, de um banco americano e pedir para mandar para o Brasil, ele estando no Brasil. Os bancos aqui não permitem. Então, com a Moneycorp, porque a gente é os dois, né, a gente consegue ter essa facilidade também. Ele consegue movimentar mesmo estando no Brasil. Certo, tá, eu entendo, é verdade, faz todo sentido. Sim. E é porque um grande empecilho que às vezes acontece é porque muitos clientes estão no Brasil, inclusive na compra, muitos compram no Brasil, não vêm aqui, ou vieram aqui, olharam a casa, foram embora e para assinar a escritura estão no Brasil, e aí na hora de fazer aquela transferência, que é um valor alto, mesmo que ele esteja financiando, né? Complica, porque aí tem alguns empecilhos, o banco não permite, e às vezes também, quando o dinheiro está na conta dele aqui nos Estados Unidos, e ele vai fazer um wire transfer, uma transação grande para o Title Company, que é o cartório,
existe um empecilho, às vezes dificulta, atrasa alguns dias, porque o banco fala, nossa, peraí, o valor dessa altura, né? Eu não vou liberar assim tão facilmente, eu preciso ter certeza que eu estou falando com a pessoa correta. Então tá certo. Exatamente. Ficou, Exatamente, já. Daniela, você acha que assim, né, só para esclarecer, o propósito dessa conta de pagamentos da Manicorp, ela veio exatamente em um entendimento mais específico do mercado brasileiro. Então, a gente entendeu dentro de um cenário, quando a gente começou a trabalhar, as dificuldades que existiam dentro do mercado Brasil e do ato patriótico americano, e a gente foi definir, buscar, né, uma solução que atendesse. Então, a nossa conta não é uma conta, ela não compete com uma conta bancária, pelo contrário, né, um cliente, ele deve eventualmente abrir uma conta bancária nos Estados Unidos, pela essa intenção de investir aqui, mas ela serve como uma facilitadora de distribuição de pagamentos internacionais para um cliente internacional, né? Ou seja, Ah, cliente no Brasil, pela conta do Brasil, ele consegue movimentar, seja na saída ou na entrada, sem dificuldades, através dessa conta gratuita que a Moneycorp oferece. entendi. Tá, isso é bom, isso é perfeito também. E me fala agora sobre taxas, imposto adicional, qual o custo que está envolvido em usar a Money Corp para fazer a transferência, tanto do Brasil para cá como daqui para o Brasil? Certo, Daniel. Eu até vou expandir um pouco mais para falar em custos em geral. Então, olha, primeiro a sua pergunta, a Moneycorp, a gente não cobra nenhuma taxa de transferências para valores a partir de US$ 10.000, tá? Então, quando um cliente está fazendo a saída de recursos, ele vai pagar apenas de imposto o IOF, tá? O Imposto sobre Operações Financeiras. O valor do IOF, Dani, depende muito da operação desse cliente, tá? Porque tem vários diferentes custos de IOF no Brasil. Os mais comuns que a gente vê nesses cenários de investidores na Flórida ou quando a transferência é para a própria titularidade, onde o IOF é 1,10% do valor, ou quando ele está comprando imóvel e o valor está indo direto para o cartório para compra de imóvel, o IOF é 0,38%. Tá? Então, esses dois tipos de IOF, dependendo do cenário do cliente. Tirando o IOF, né, e partindo do pressuposto que o valor da nossa operação é a partir de US$ 10.000, o único custo é, na verdade, o câmbio. Então, o que acontece? O câmbio, a hora que o cliente liga para a Moneycorp, né, que ele já tem esse acesso, ele vai cotar o câmbio conosco e o valor falado para ele, né, o valor informado é aquele preço que a Moneycorp consegue fechar naquele momento. Então, é esse valor que ele deve levar como base e comparar também. Tá? Se ele precisar comparar com outras instituições, é no momento pós-aprovação que a gente recomenda que ele compare instituições, se necessário, para verificar que ele está tendo o melhor preço. Tá. Então, é porque a minha pergunta era essa, se havia um valor mínimo. Então, assim, não existe valor mínimo, mas se for abaixo de US$ 10.000 tem custo, então, de repente, não vale a pena fazer uma remessa menos de US$ 10.000, certo? Exatamente. Então, até tem que pensar bastante nesse sentido, né? De qual é o propósito dessas remessas, Dani? Então, valores a partir de 10.000, por que 10.000? Porque o nosso foco, né, o core da Moneycorp, são operações mais comerciais. Então, portanto, a gente auxilia investidores no sentido de investimento, imigração, né? Diferente de remittances, que a gente pode explorar um pouquinho também o que seria, né? Que eu quero dizer com remittance. Então, era o que eu ia falar com você. A minha próxima pergunta era essa agora, porque existem aqui várias empresas. Eu nem, para falar a verdade, eu nem sei se existe no Brasil tantas empresas assim, mas eu sei que aqui existe muito aquelas empresas que fazem remessa de dinheiro, né? Que você Isso. envia qualquer quantia. Eu quero enviar US$ 100, US$ 200, 1.000, 5.000, você envia. Qual a diferença da Moneycorp para uma empresa de envio de dinheiro? Perfeito, né? Então é exatamente isso, tá? Então no Brasil não existe tantas como a gente vê aqui, né? Existe um desenvolvimento maior de fintech na entrada de recursos dólar Brasil, né? Nesses aplicativos que são excelentes, por sinal, e é uma vertical do mercado de câmbio, né? De instituições financeiras que a gente considera como remittance, tá? Então é diferente do propósito da Moneycorp. Então, a remittance, ela tem essa finalidade, né, valores que a gente chama de menores valores em grandes volumes, né? Então, normalmente, Dani, são operações até US$ 3.000, que entram dentro de uma categorização remittance. Tá? E Uhum. dentro desse modelo remittance, existe hoje uma grande tecnologia, através de API, né,
infraestrutura tecnológica mesmo de fintechs que permitem que esse serviço seja excelente. Essa não é o que a Manicorp faz no seu business principal, né, digamos assim, nos seus negócios principais. A Manicorp foca em questões de câmbio comercial, que a gente chama comercial, que é o câmbio comercial, mas no sentido de valores de maior porte, investimentos não só para a pessoa física, como para a pessoa jurídica, eventualmente, mas são operações que têm uma finalidade de um investimento de um valor maior. Então, por exemplo, se você vai vender um imóvel, mesmo que o valor final, depois de você quitar o seu financiamento, tenha aí $30.000, né? $30.000 já não é considerado uma operação de remittance. E por não ser considerado, toda a parte de compliance no Brasil aumenta. Então, por que é mais simples a remittance, né? Você usa um aplicativo, porque dentro das regras do Banco Central, até $3.000 você não tem necessidade de grandes comprovações de documentações, né? De documentação. A partir daí, a gente segue a regra do Banco Central. É aí que a Manicorp foca, não só no Brasil, como no mundo todo, tá? Em operações maiores. Mas aí é onde entra, Dani, a necessidade de um especialista. Porque cada cenário, cada cliente tem um modelo, né, tem uma necessidade, e é o especialista que vai auxiliá-lo a tomar a melhor decisão de acordo com o que ele precisa fazer no exterior. Tá. E se por algum acaso alguém que estiver assistindo esse webinar, essa entrevista hoje, ela precisar mandar dinheiro não só para os Estados Unidos, mas precisa mandar para a Europa, para qualquer lugar do mundo, vocês também podem ajudá-los, correto? Absolutamente, Dani. Então, essa conta, inclusive essa conta de pagamentos Manicorp que eu menciono, ela tem mais de 40 moedas, ela é uma wallet de multimoedas, né? A gente foca bastante em dólar para a gente estar aqui, mas ela segura, né? Ela pode ter ali outras moedas, e a Manicorp como um todo opera mais de 140 moedas. Então, qualquer necessidade de câmbio, e às vezes a gente tem algum brasileiro assistindo que negocia com Portugal, enfim, que às vezes já tem o dólar aqui e está se mudando para um outro estado da Europa. Qualquer solução de pagamento e conversão internacional, a Manicorp é especialista nesse quesito. Ai, perfeito, tá, entendido. E agora uma última pergunta, quase que para a gente fechar a nossa entrevista. Eu tenho recebido, e você mais do que eu ainda deve estar recebendo muita, né, comunicação de brasileiros querendo saber como que eles colocam, como eles transferem dinheiro, o que que eles fazem. Você tem algum conselho que você queira dar para o investidor brasileiro? O que fazer nesse momento? Com certeza, Dani. Você, como especialista, eu vou dar alguns, tá? Então, primeiro a gente já mencionou, já trabalhe com uma instituição de especialista que possa fazer suas operações cambiais, já deixe esse valor aprovado, tenha esse feedback em relação a quanto exatamente você pode tirar do país, porque existe um paradigma aí também, tá, Dani? Às vezes o investidor tem todo um valor já disponível na conta bancária, sem entender que às vezes não é somente o saldo do banco, né? O Brasil vai precisar de alguns outros documentos adicionais. Então, trabalhe com especialistas nesse sentido para que você possa se proteger. Nesse momento que a gente está vivendo agora, nessa busca, né, talvez econômica do Brasil, às vezes até política, enfim, nessa busca de entender melhor como dolarizar o patrimônio, né, uma das instruções que eu passo para os nossos investidores é quando você ainda não tem um valor, você tem uma quantia sustentada, às vezes, do seu patrimônio, né, da sua economia no Brasil, mas não definiu ainda onde você vai enviar, uma opção é fazer o câmbio médio, que a gente chama, tá, Dani? O que é o câmbio médio? Ao invés de buscar o melhor dólar do momento, né, porque é totalmente especulativo saber isso, ou às vezes arriscar todo o patrimônio num fechamento só, feche irregularmente, né? Porque aí sim você tem, um dia você vai pegar um câmbio melhor, outro dia você vai pegar um câmbio um pouquinho mais desfavorável, mas a média, ela é sempre mais conservadora e melhor para o investidor, né? Nesse cenário, para transferir o seu patrimônio. E por último, como eu mencionei, da comparação, tá? Comparem, né? Comparem instituições, o preço de câmbio não é um preço para todos os bancos, né? O slogan da Manicorp do mundo é oferecer um câmbio mais competitivo do que os bancos tradicionais, até porque esse é o nosso único produto, mas comparem, né? Como especialista na área há muitos anos, eu sempre falo isso para os nossos clientes, mas quando comparar, Dani, compare no mesmo momento, né? Porque às vezes você ligar para um banco às 9 da manhã e ligar para outro às 11 da manhã, num mercado como o Brasil, você já não está comparando a mesma coisa. Então, compare no mesmo momento para que você possa tomar uma decisão tranquila e consciente sobre o melhor provedor de câmbio desse patrimônio tão precioso que é dos nossos investidores trazendo para cá.
Tá, ótimo, Ju, perfeito, então. E então, agora, se você quiser falar qual é a melhor maneira para as pessoas te contactarem. Eu vou colocar aqui embaixo no webinar, vai estar toda a informação da Manicorp, o contato da Ju, e-mail, telefone, mas se você quiser falar um pouquinho. Outra coisa muito legal, gente, aqui no escritório lá, muitas pessoas falam português, né, Ju? Não é só você tem pessoas que te ajudam, né, na sua equipe. Exato, Dani, vai ser um prazer. A gente fica aqui na Sun Lake, em Orlando, na região de Dr. Phillips, para aqueles que vierem também estão super convidados de vir nos conhecer pessoalmente. Como eu mencionei, a Manicorp é banco no Brasil, e a gente fica ali no Itaim, na Joaquim Floriano. Mas para contactar o nosso time, eu vou deixar um e-mail para vocês, que na verdade é copiado todo o meu time que dá essa assessoria para os nossos investidores que estão investindo na Flórida, que é um e-mail simples, é Brasil com S, @manicorp.com. Então, brasil@manicorp.com, não só um e-mail que vem até mim, mas também para o meu time todo, para que a gente possa atendê-los da melhor maneira possível e com mais eficácia possível. E eu fico esperando o contato de vocês. Qualquer outra dúvida, às vezes, né, Dani, surge uma dúvida diferente de alguma situação pontual, de qualquer um de vocês que está assistindo, eu fico à disposição. Vai ser um prazer conversar com vocês e ajudar nesse sonho que é vir para cá e trazer o seu patrimônio para cá, para os Estados Unidos. Ai, ótimo, Ju, muito obrigada, viu? Fico super feliz, obrigada pelo seu tempo de vir aqui falar para a gente, esclarecer, para que essas pessoas tenham, né, o conhecimento mínimo já para começar a dar os primeiros passos. Então, acabou essa entrevista, já sabe que vai dar esse passo, quero comprar um imóvel lá fora, já vou ligar para a Manicorp, já vou falar com eles, né, me preparar, porque estar preparado é a melhor forma de cumprir a estratégia, né? Sem isso, não, sem Exatamente. preparo, não tem como alcançar nada. Ju, então, Exatamente, muito Dani. obrigada, viu? Obrigada, prazer foi todo meu. E a gente se vê em breve também, em várias outras oportunidades. Obrigada por estar aqui com ter chamado, né, a Manicorp e eu, especificamente. Carinho é em dobro para você de volta. Sempre muito sucesso. Muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Até mais. Até a próxima.